Olá, está no ar o programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. O assunto de hoje é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Inúmeras são as dúvidas sobre a legislação, e conhecê-la pode ser o caminho para garantir que a inclusão de fato aconteça. Agora a Lei Brasileira de Inclusão ela foi além. Ela vem e fala o Estado, a família, a comunidade escolar, a sociedade tem por direito incluir a pessoa com deficiência. Você quer conhecer quais são os direitos e deveres de cada um quando o assunto é inclusão? Não sai daí porque o intervalo de aula está no ar. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da Terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, está no ar o intervalo de aula e no programa de hoje você acompanha no quadro Momento Especial uma entrevista com a professora e advogada Tatiana Takeda, coordenadora da Subcomissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo da UAB Goiás, que traz conhecimentos sobre a Lei da Inclusão de 2015. Olá, bem-vindos a mais um Momento Especial. No quadro de hoje, contamos com a presença da professora Tatiana Takeda. Muito bem-vinda, Tatiana. Obrigada, é um prazer estar com vocês. A professora Tatiana é membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB de Goiás, e coordena a Subcomissão dos Direitos das Pessoas com Autismo. Professora Tatiana, em 2015 nós tivemos a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão. E, diante disso, como que essa lei ela foi recebida pelos professores, com o nosso público? Como que ela foi abraçada pela sociedade, pelas famílias? A Lei Brasileira de Inclusão ela foi sancionada pela Presidência da República em julho de 2015 e entrou em vigor no início de 2016. Então, com um ano de idade, a Lei Brasileira de Inclusão já tem um tempo suficiente já para adequação. No entanto, a gente percebe muitas dúvidas a respeito de vários pontos, né, pelo qual ela dispõe. E com relação à educação, esses pontos são mais curiosos. Por quê? Porque hoje você percebe que as famílias elas têm uma dúvida, principalmente com relação às negativas de matrícula nas escolas e com relação a existência ou não de professor de apoio dentro da sala de aula. Em relação ao professor de apoio, é porque há diferenças entre assim, escolas públicas e escolas privadas, assim, na efetivação, apesar da lei em comum. E que dúvidas surgem, por exemplo, numa escola privada? Ela também é obrigada a se responsabilizar pela contratação de um profissional, a dispor desse profissional? Sim. Primeiramente, com relação à escola pública, o que a gente tem? A obrigatoriedade de uma criança ou um adolescente com deficiência ser auxiliado por um
professor de apoio. Esse professor de apoio também é chamado de acompanhante de apoio, né? É o antigo também cuidador. Só que aquele antigo cuidador, ele se responsabilizava pela parte de alimentação, higiene e segurança. Hoje a gente enxerga esse professor de apoio como um profissional além disso. Ele tem que ter a capacidade de servir como ponte entre o professor regente e o aluno. Então, vamos falar de alunos com deficiência intelectual, né? O aluno com deficiência intelectual, ele possui uma dificuldade de aprendizagem, certo? Então, o professor de apoio, ele precisa simplificar o que o professor regente está falando, explicar de uma forma diferente, explicar de uma forma mais simples, para aquele aluno entender. Esse é o principal papel dele em sala de aula. É importante que se saiba que, por exemplo, no caso do autismo, existe uma lei que diz que é a Lei 12.764 de 2012, nós a conhecemos como Lei Berenice-Piana, né, que é a Lei Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo. Ela diz assim lá no parágrafo único do artigo 3º, que o aluno, ele terá, sim, direito a um professor de apoio, um acompanhante, né, de apoio, se ele comprovar a necessidade. Então, é importante que todas as famílias sejam cientes. Não é toda criança com deficiência ou adolescente, né, com deficiência que precisa de um professor de apoio ou um professor de apoio exclusivo. Pode acontecer da criança não precisar, bem como pode acontecer de um mesmo professor de apoio poder ser dividido entre mais de uma criança. Na mesma turma. Na mesma turma. Tudo vai depender do quê? Da necessidade e da comprovação. A partir do momento que lá nos laudos das crianças, dos adolescentes com deficiência, está escrito que ele precisa de um professor de apoio para as atividades básicas e para aprender praticamente tudo, aí a gente vai ter subsídio para estar pedindo esse professor de apoio. Mas se nesse laudo constar apenas atividades parciais ali do métier da escola, então esse professor de apoio talvez nem precise ficar em todas as aulas, né? Aquela criança precisa de um professor de apoio na aula de educação física, mas ele não precisa de um professor de apoio na aula de artes. Ele precisa de um professor na aula de inglês, mas ele não precisa de um professor de apoio na aula de música, né? E às então, vezes precisa é relativo. De um profissional cuidador, às vezes nas funções ali de alimentação, higiene. Sim, esse aí já... eu costumo dizer que esse profissional, que antigamente se chamava de cuidador, né, que era só para... Ele não requeria uma graduação, né? Mas ele tinha que se restringir à alimentação, higiene e segurança, né? Porque ele não reunia ali os requisitos para estar servindo de ponte para o aprendizado. Ele não consegue, ele não tem a capacidade, a qualificação, né, para estar, por exemplo, ajudando a alfabetizar aquela criança, né, o que exige muito. A alfabetização exige toda uma estrutura educacional para isso. E com relação à escola privada, não é diferente, né? A escola privada, por ela ter uma concessão de funcionamento, ela tem que respeitar a legislação vigente, que vale para todo o sistema educacional. Então, tudo que a escola pública é obrigada, que é dever dela, para a escola particular também é. Tá? Se por acaso o professor comprovou-se, né, que a criança ou o adolescente tem essa necessidade desse professor de apoio e a escola se nega, seja o gestor da escola pública, seja o diretor da escola particular, essa família, primeiramente, ela vai conversar com a escola, mostrar os laudos do estudante para comprovar a necessidade e, se esse gestor se negar, a família deve ir até a Secretaria da Educação de posse de um requerimento por escrito. Eu, inclusive, sugiro que leve em 2 vias, né? Protocolize esse pedido de professor de apoio na Secretaria da Educação, pegue uma via, né, protocolizada, devidamente chancelada, e espere. Se a Secretaria da Educação
for inerte, não fizer nada, aquela família vai pegar aquele requerimento que ela protocolizou no dia tal e vai se dirigir até o Ministério Público. O Ministério Público é aí um grande defensor da sociedade. E lá serão, né, é o que se espera, né, que sejam tomadas as providências necessárias na defesa desses estudantes com deficiência. Nessa questão do laudo, quem é o profissional ou os profissionais responsáveis por essa emissão? Do grau, assim, de necessidade especial que aquele aluno demanda? Sim, primeiramente é importante salientar que a escola não pode exigir laudo para fazer a matrícula do estudante, tá? Isso é muito importante, não pode. O laudo ele vai servir para essa questão mesmo do professor de apoio. Depois que a matrícula já foi feita, né, o aluno já está devidamente já matriculado, documentação, ou seja, tudo ok. Qualquer escola não pode recusar a matrícula. Não pode recusar a matrícula, né? Então, esse laudo vai ser o quê? Redigido pelo profissional especializado na área médica, de preferência um neurologista ou um psiquiatra. No caso da criança, do adolescente com deficiência intelectual, certo? Porque geralmente eles não precisam de muitos laudos quando a deficiência é física, né? A gente tem essa problemática, gira muito em torno da deficiência intelectual que não é visível. Exato. Né? Afinal de contas... Então, você pergunta o que grau, né? Sempre exato. É muito comum. Afinal de contas, nem toda deficiência ela é visível. Exato. Né? A gente tem que se ater a isso. E o médico, seja ele neurologista ou seja ele psiquiatra, ele reúne todos os requisitos né, de qualificação para estar redigindo aquele laudo. É importante também salientar que a gente fala muito em laudos multidisciplinares. Então, além do neurologista ou psiquiatra, é interessante que haja a existência de outros profissionais. A gente fala equipe multidisciplinar, né? O que seria uma equipe multidisciplinar para um aluno com deficiência intelectual? Envolveria aí psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos. Claro que não precisa de um relatório de cada um desses, né? Mas você tendo o do médico e do psicólogo ou com o do psicopedagogo, eu acho que já é o suficiente. E aí, no caso da rede pública, a gente sabe que até pela obrigatoriedade assim, da lei, está mais explícito, né, com a questão do ensino público, para o Ministério Público fazer esse encaminhamento. Mas que pensando assim, numa escola particular, e às vezes como que seria o atendimento para requisitar esse profissional? Na verdade... Caso não seja assim, um funcionário da escola. É o mesmo. Né? No caso da pública, a Secretaria da Educação vai estar cedendo rede, né? aquele profissional. No caso da escola particular, ela vai contratar um profissional né, que reúna né, os requisitos necessários para estar atendendo aquela criança ou adolescente. Claro que vai depender também qual é a deficiência, né? Qual é o grau dessa deficiência. E não implicaria ônus para as famílias. De jeito nenhum. A Lei Brasileira de Inclusão ela foi muito clara lá no artigo 28. O parágrafo 1º do artigo 28, ele diz que as escolas não podem cobrar nada. Não existe plus na cobrança da mensalidade quando se tratar de uma criança ou um adolescente de inclusão. É taxativamente proibido. Bom, vamos dar uma pausa na entrevista para os comerciais, mas não saia daí que daqui a pouco a gente continua a tratar desse assunto que merece tanta atenção. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra.
Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Nesse bloco, você continua acompanhando a entrevista com a advogada Tatiana Takeda, que fala sobre a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. E você, Tatiana, contando ali para o nosso público, também tem experiência, além de, assim, de advogada, como professora, né, na área do direito, como mãe, né? E como é que foi, assim, a sua experiência, assim, pessoal, assim, com o Theo? Passou também, assim, que foi antes da lei, não é? Esse enfrentamento, sem esse respaldo jurídico, né? Quando uma família recebe o diagnóstico, né, da criança, no meu caso foi um diagnóstico de deficiência intelectual, né, qual seja o autismo, ela fica um pouquinho abalada, né? Costumam-se dizer que é o luto, né? E nós, obviamente, também ficamos abalados com essa notícia. E a primeira coisa que a gente pensa, depois que a gente recebe um diagnóstico, é como vou tratar meu filho. E comigo não foi diferente. No que pese o fato de eu ser uma jurista, eu pensei no tratamento, me esqueci dos direitos, né? Fui me lembrar dos direitos depois, quando eu recebi o primeiro não velado de uma escola, né? Então, eu fui em algumas escolas. Não velado, aquilo do procura outra escola. Tem uma escola que é melhor do que a gente, ela está bem mais preparada do que a gente, né? Ou então, me mostra a escola e no final, nossa, mas a gente não tem vaga. Assim que sair a vaga, a gente entra em contato. Né? Então, é por aí. E lá em casa, a gente passou por essas dificuldades e eu creio que essa é a mesma dificuldade que, independentemente da classe social, todas as famílias passam. A inclusão escolar hoje é uma das principais dificuldades das famílias que têm crianças com deficiência, né? E é isso que a gente quer estar promovendo, inclusão. A gente quer inclusão e é por isso que hoje a gente brada aos quatro cantos do mundo aí que ela é necessária, que ela é legal e que quem não cumprir pode, inclusive, ter uma punição de cadeia. E aí um mérito dessa lei, a questão também assim do bullying, né? Porque assim, além das questões ali do preconceito, do não atendimento social, do suporte material, mas daquela negação, que ele assim, hora mais explícita, hora implícita, mas que é que se revela o bullying. A Lei Brasileira de Inclusão, ela veio com um dispositivo muito interessante que faz alusão à discriminação da pessoa com deficiência. Foi uma novidade, né? E lá no artigo 88 diz que discriminar ou incitar discriminação pode gerar o quê? Cadeia de 2 a 5 anos. Né? De 2 a 5 anos, isso ainda tem majorantes. Né? Por exemplo, se essa discriminação ela for realizada por meio de redes sociais, aumenta a pena. Né? Antes a gente não tinha isso. Exatamente, a gente não tinha isso. Né? Ela não usou o termo bullying. Né? O bullying ele veio um pouquinho depois. A Lei Brasileira de Inclusão é a Lei 13.146 de 2015. Aí, quando deu em, salvo engano, dezembro de 2015, foi sancionado pela Presidência da República a Lei de Combate ao Bullying, que foi chamada, para minha surpresa, de Lei de Combate à Intimidação Sistemática. Né? Trocaram o nome, não usaram o termo bullying, falaram intimidação sistemática. Né? E entrou em vigor em fevereiro de 2016. Eu costumo brincar que existem 2 tipos de lei.
A lei que pega e a lei que não pega, né? No caso da lei de bullying, particularmente, uma opinião muito própria minha, é uma lei que não pega. Porque ela não tem sanção, né? O legislador, ele fez uma lei explicando o que é bullying, né? Mas ele não colocou sanção para aquela pessoa que praticasse o bullying. Dentro das escolas, ele disse o seguinte, que o papel da escola, que no caso seria capacitar o corpo docente, né, para estar tentando evitar o bullying naquele ambiente, se caso acontecesse, a escola teria que prestar uma assistência de cunho, principalmente psicológico, né, tanto para o agressor, que a gente chama de bullying, como para a vítima, né? Então, com relação ao bullying, eu costumo dizer, se acontecer alguma coisa com a criança, com o adolescente, com a pessoa com deficiência em geral, recorra à Lei Brasileira de Inclusão, artigo 88. Então, assim, sintetizando assim, os passos, né, para garantir a inclusão educacional. Então, assim, desde a matrícula, uma vez ali matriculada, a criança na escola, aí que passos tanto a instituição educacional tem que seguir, quanto também assim, o familiar ali da criança ou do adolescente, para ter a garantia da inclusão escolar. Matrícula continua sendo uma problemática constante, né? A gente está aí com 1 ano de vigência da LBI e ainda existem gestores escolares negando matrícula, né? Isso é terminantemente proibido. O artigo 98 da Lei Brasileira de Inclusão alterou uma lei de 89 que dizia que dificultar ou negar matrícula para um aluno com deficiência dá o quê? Punição, uma sanção, né, com uma pena de 2 a 5 anos e multa, sendo que, se esse aluno tiver menos de 18 anos, ainda vai ser aumentada 1/3. Então, hoje a gente tem esse dispositivo que vem o quê? Resguardar o direito do aluno com deficiência a se ver matriculado na escola. No caso do atendimento educacional especializado, é uma outra matrícula? É contada como matrícula dupla? Geralmente o atendimento especial, o AEE, ele é contraturno, né? Quando a gente está falando de município, né, geralmente são uma escola encaminha, a escola regular encaminha para o AEE, tá? E quando na rede pública a família tem a matrícula negada, o que vai acontecer? A família vai se dirigir à Secretaria da Educação. Se a Secretaria da Educação não fez nada, ela pode o quê? Ir numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência ou já ir diretamente no Ministério Público, né? Existe uma súmula aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, uma súmula novinha, a súmula de número 39, que diz o seguinte, que se o município não tiver vaga para uma criança que necessita daquela vaga, o município vai ter que pagar uma escola particular para aquela criança, tá? Independente dela ter deficiência ou não. Só que, para fazer garantir esse direito, a família não pode recorrer ao Ministério Público, porque atualmente a gente tem um TAC, um termo de ajustamento de conduta, né, em que o Ministério Público combinou com a Prefeitura que todos os anos a Prefeitura terá que bater metas em aumento de vagas. Então, a Prefeitura tem feito isso, né? Em contrapartida, o Ministério Público não entra com ação contra a Prefeitura nesse sentido. Então, se a família se vê prejudicada, ela pode procurar a Defensoria Pública do Estado, os escritórios modelos das universidades ou contratar um advogado particular para estar entrando com esse pedido que, com certeza, vai ser deferido, né? Com relação à escola particular, a família que tiver aquela vaga negada, né, comprovadamente negada, como que eu comprovo essa negativa? Porque eu fui e me disseram que não tem vaga, né? Mas será que não tem vaga só porque meu filho tem deficiência? É simples, pede para outra pessoa ligar lá e perguntar se tem vaga ou não, né? E essa pessoa, inclusive, vai servir de testemunha, né? Então, com essa prova, né, com
horário, protocolo, testemunha, né, a família pode se dirigir tanto à delegacia como ao Ministério Público. O segundo passo, assim, uma vez matriculada nessa criança, garantido ali o direito, e ali dentro da escola, para que ela ali não ocorra aquela inclusão, apenas socialização. Hoje, no Brasil, de acordo com os dados do MEC de 2014, um censo que foi feito pelo MEC, nós temos praticamente 700 mil alunos de inclusão na rede regular de ensino. Particularmente, eu acho que na maioria desses casos, aliás, em quase todos esses casos, a gente tem uma exclusão fantasiada de inclusão, né? A verdade seja dita. Às vezes acontece ali, às vezes não, assim, o mais frequente é observarmos que essa criança, esse adolescente, ele está lá incluído fisicamente, mas que eu brinco que é de corpo presente. Exatamente. É muito comum você entrar numa sala da rede regular de ensino, que existe, por exemplo, uma criança com autismo ou Down, entrar na sala e perceber que a criança com autismo ou Down está no canto da sala pintando um desenho. Né? Então, isso... Tudo descontextualizado, não tem nada a ver com a professora. Isso não é inclusão, de forma alguma. Inclusão também não é você pegar o cadeirante ou pegar outra criança com deficiência e levar para a aula, para os Jogos Olímpicos da escola e colocar ela para dar um pompom para ela e colocar ela para ficar lá torcendo. Né? Isso não é inclusão. Então, incluir não é simplesmente dar um pompom para uma criança com deficiência e levar ela para os Jogos Olímpicos da escola para ficar lá torcendo. Não, inclusão não é isso. Né? A gente tem que lembrar que a inclusão escolar, ela se dá em todos os âmbitos. Tá? Então, se tem uma disciplina de educação física, aquela criança ela tem que ser inserida naquela disciplina de educação física. O professor de educação física ele tem que ter a sutileza de bolar atividades para aquela criança, para aquele adolescente também estar participando, porque ele tem que estar inserido. Isso não se dá só nas atividades recreativas, se dá em todas as atividades, inclusive as culturais. Né? Eles também têm que participar. E aí, com o professor, não só aquele professor de apoio, mas assim, o professor regente, né? Que isso é muito importante ali sublinhar para o público. Sim, é importante que, claro que o professor de apoio, dependendo da necessidade daquele aluno de inclusão, ele vai estar ali o tempo todo auxiliando a criança. Mas olha só, não quer dizer que na apresentação de final de ano da escola, o professor de apoio tem que ficar lá grudado, de mão dada com a criança lá no palco. Deixa a criança participar, né? Porque no dia a dia seja o aluno dele se comporte como se fosse o aluno exclusivo dele, que isso também não pode acontecer, né? No final do ano letivo de 2016, eu recebi muitas reclamações de pais do Brasil inteiro, dizendo que nas atividades de final de ano, nas apresentações, os filhos que participaram, porque alguns foram impedidos de participar, né? Alguns que participaram ficaram no cantinho de mão dada com algum profissional da escola ou no colo do profissional. Teve inclusive um vídeo que me mandaram que a criança no colo do profissional ficava louca, olhando para baixo, querendo descer para poder participar daquela cantoria, daquela roda, daquela dança. Né? Então, assim, de ser incluído, né? Exatamente, um vídeo que me causou muita indignação, né? Assim como causou indignação de milhares de pessoas que assistiram. Mas, infelizmente, isso tem acontecido. Mas a gente tem que procurar combater essa exclusão fantasiada de inclusão. Bom, é isso aí. Em nome de toda a equipe do Intervalo de Aula, agradecemos a presença da advogada Tatiana Takeda, que tanto enriqueceu o debate da educação hoje conosco. E esperamos que todos esses conhecimentos que ela trouxe nos ajude a colocar em prática, de fato, a inclusão em nossas vidas, não é mesmo? Bom, o programa Intervalo de Aula fica por aqui, mas nosso debate continua durante a semana nas redes sociais e eu conto com você para enriquecê-lo. Bom domingo para você e até o próximo.